Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, porque nós estamos estudando um conteúdo muito interessante que é reprodução. Mas antes disso eu quero relembrar com você um pouco sobre a mitose. Então vamos lá conhecer a mitose. Ela é um processo de divisão celular contínuo, onde uma célula dá origem a duas outras células. A mitose, gente, ela vai acontecer na maioria das células do nosso corpo, tá? Então, a partir de uma célula inicial, formam-se duas células idênticas e com o mesmo número de cromossomos. Isso tudo vai acontecer porque antes da divisão celular, o material genético de todas as células, lá dos cromossomos, ele é duplicado. Então, qual seria a importância da mitose aí para todos os seres vivos, né? Ela é importante por quê? Porque ela vai ter processos muito importantes no crescimento dos organismos, principalmente nos organismos multicelulares e nos processos de regeneração dos tecidos do corpo. Isso porque ocorre nas células somáticas. Então vamos lá conhecer esses processos que ocorrem em cada uma dessas fases da mitose. A primeira delas que nós vamos ter é a prófase. Ela, gente, é a fase mais longa da mitose. Nela a gente pode verificar alterações no núcleo e no citoplasma da célula. Nessa fase também nós podemos ver modificações no núcleo, que de início se observa um aumento do volume nuclear. Isso porque o citoplasma ele vai ceder água para o núcleo. No começo da prófase também, cada cromossomo ele vai se apresentar constituindo dois filamentos que são as cromátides e elas são unidas pelos centrômeros. E à medida que a prófase ela vai progredindo, os cromossomos eles vão se tornando curtos e vão aumentar a sua espessura, eles vão ficar mais densos, mais grossos. E vai acontecer a espiralização cromossômica. E enquanto esses cromossomos eles estão se condensando, acontece um outro fato que é muito necessário que você saiba, que é o desaparecimento do nucleolo, que começa a se tornar menos evidente e ele vai ao longo desse processo desaparecendo aí no final dessa fase, da prófase. E você me pergunta, professora, por que ocorre esse desaparecimento do nucleolo? Gente, porque ele está relacionado ao fato de acontecer, de cessar a síntese do RNA nos cromossomos, sendo que o nucleolo ele é um local de intensa síntese de RNA ribossômico, e com a condensação dos cromossomos essa síntese vai cessar e o nucleolo vai desaparecer. Mas há também algumas modificações que ocorrem no citoplasma, que é a duplicação dos centríolos, e após esses centríolos se duplicarem, eles vão migrar em direção aos polos das células, Vocês podem verificar aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês. E após esses centríolos eles chegarem aos polos, eles são envolvidos por fibras que vão constituir o áster, que são fibras que vão estar situadas aí ao redor desse par de centríolos, tá? E entre esses centríolos que se afastam, aparecem as fibras do fuso mitótico. Compreendido até aqui? Então vamos para frente. Vamos entender agora a metáfase. Nessa fase, os cromossomos eles estão presos ao fuso desses centrômeros. Eles vão se encontrar no plano equatorial da célula, naquela parte bem no meio da célula, tá certo? Eles vão estar formando a chamada placa metafásica, ou também chamada de placa equatorial. E é nessa fase da divisão celular que os cromossomos eles vão permanecer parados por um longo período, por um longo tempo. E enquanto isso, no citoplasma, a gente pode verificar uma intensa movimentação de partículas e também de organelas que elas vão estar se dirigindo até os polos das células. E depois nós vamos ter a anáfase, que vai se iniciar no momento em que os centrômeros de cada cromossomo ele vai estar duplicado, vai estar se dividindo bem naquela parte bem no meio, e eles vão estar separando as cromátides irmãs.
E assim que essas cromátides irmãs, elas se separam, elas passam a ser chamadas de cromossomos irmãos, tá? E elas são puxadas pelos polos opostos das células, que isso vai acontecer com uma orientação aí dessas fibras do fuso. E quando os cromossomos irmãos, eles atingem os polos das células, termina a anáfase. Assim, cada polo vai receber o mesmo material cromossômico, e isso porque cada cromossomo irmão vai possuir as mesmas informações genéticas, tá bom? E por fim, nós temos a telófase, que é a última fase da mitose. Nela ocorre praticamente o inverso do que aconteceu na prófase. O que vai acontecer nessa fase? A carioteca ela vai se reorganizar, os cromossomos vão se condensar, o cinetócoro e as fibras cinematocóricas, eita que nome difícil, né? Eles vão desaparecer. E antes que você me pergunte, cinetócoro, gente, é uma estrutura de proteínas que elas estão lá bem no meio, nos centrômeros, que ela tem assim a função de promover a captura e o transporte aí desses cromossomos, que é a movimentação aí desses cromossomos, tá certo? E ainda nessa fase, o nucleolo ele vai se reorganizar com a descondensação aí desses cromossomos que estavam naquele formato de X, eles vão se desorganizar e vai se iniciar aí novamente a síntese de RNA. E, consequentemente, o núcleo reaparece, já que está tendo aí essa síntese novamente. E os dois núcleos adquirem, no final da telófase, o mesmo aspecto de um núcleo interfase. Tudo bem? Compreenderam até aqui? Espero que vocês tenham compreendido, porque você precisa entender a mitose para compreender a meiose. Então, se você não compreendeu direitinho, volta, veja novamente o vídeo, faça anotações, comparações, mas não fique com dúvidas para poder você passar aí para entender a meiose, tá certo? Então vamos lá conhecer a meiose. Eu aguardo vocês daqui a pouco no próximo vídeo, tá bom? Até lá!